Vamos com o nosso Giro Entrevista desta quinta-feira, hoje dia 15 de dezembro de 2022. Temos o prazer de receber nos estúdios da 104 FM o médico, ex-prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Dr. Otacílio Assis. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo. Boa tarde, doutor, como vai? Obrigado, boa tarde, Diego, boa tarde, Dário, boa tarde aos ouvintes, aos internautas. E antes que eu me esqueça, que a entrevista no final fica longa, então, um bom Natal a todos que estão ouvindo. Já começa com feliz recado. Ano Novo a todos os santacruzenses e todos os amigos de nossa cidade. Dário Miguel conosco. Boa tarde, Dário. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, boa tarde em especial ao Dr. Otacílio, convidado especial nesta tarde para você no rádio na 104 e também na internet conosco, graças a Deus, através do portal Diário Cidadão. Doutor, minha primeira pergunta é sobre momento político, porque eu tenho lhe convidado recentemente para entrevistas e algumas das vezes o senhor me respondeu assim, não é o momento adequado. Mas desta vez estamos numa entrevista. O que mudou dos últimos meses para cá e por que esse é o momento adequado para a gente poder conversar no rádio? Ainda não seria o adequado, né? Ainda não é o adequado? Ainda, o adequado seria quando eu me colocar minha candidatura a prefeito. Sim. Daqui a 2 anos, né? Seria o momento adequado. Porém, é final de ano, né? Sim. E 2 anos já fora da prefeitura e você e toda a imprensa sempre procurando para entrevistas. Exato. E eu evito entrevistas porque sou ex-prefeito, né? Sou médico, sou santacruzense desde nascença. Todos me conhecem, conheço grande parte da população. Então, tudo aquilo que eu possa falar, que em relação à administração passada, presente, ou política estadual ou nacional, vai repercutir. E a gente conhece o poder da repercussão. Sim. Então, isso cria polêmicas, né? E podem politizar as questões. Então, tem evitado para evitar polêmicas, simplesmente isso, né? Perfeito. Aqui a gente não foge das polêmicas. Perguntamos aquilo que achamos devido, o convidado fica absolutamente à vontade para responder. E não tem como negar que é polêmica, ou foi polêmica nas últimas semanas ou meses, a sua relação com o atual prefeito Diego Cingolani. Emendo com uma pergunta. Hoje, qual é o relacionamento político e pessoal do senhor com o atual prefeito Diego? Aí temos que fazer um breve histórico. Vamos lá. Certo? Mesmo no período, né, em que eu estava da pandemia, primeiro ano do atual prefeito foi a pandemia, e nesse primeiro ano, eu como ex-prefeito, conduzi a pandemia no primeiro ano. Sim. Decretei intervenção na Santa Casa, tinha um grande conhecimento em relação à doença e conduzi todo o processo inicial. Também continuei assessorando o atual prefeito no primeiro ano inteiro e comparecendo ao gabinete quase que todos os dias, inclusive quando ele fazia os boletins, orientando, ajudando dentro da Santa Casa também com os médicos, com a administração que estava sob intervenção, a melhor forma de conduzir aquele momento. Mesmo nesse primeiro ano de relacionamento muito próximo, também não dei nenhuma entrevista. Ok. Né? Também evitando não interferir na política local, através dessa forma. Como disse, tudo que se fala tem repercussão. Atuava nos bastidores, mas sem entrevista. Politicamente nem nos bastidores. Sim. Não, no sentido de assessorá-lo. Assessorar sim, mas como politicamente não. Tá certo? Ele teve toda liberdade com os seus secretários, liberdade de ação com os vereadores. Quando reunia os vereadores eu nunca estava presente, procurava me ausentar para não interferir. Certo? No último ano, depois daquele episódio com o Milton de Lima, houve um distanciamento, né, natural que ocorreu, certo? Mas também a minha presença não era mais tão necessária, né? Porque essa fase crítica da pandemia, que era meu objetivo, já tinha passado, né? Certo. Seria mais a parte administrativa e creio que ele está preparado para isso, para tocar a administração. Caso não estivesse preparado, não teria apoiado, tá certo? Teria apoiado o outro, né? Sim. Certo? Eu creio que no período que ele ficou como secretário, quase 7 anos junto comigo, eu o preparei suficiente para que ele pudesse assumir uma prefeitura. E dessa forma ele lá está. Em recente entrevista à Rádio Difusora, quando o senhor foi questionado sobre se temos 2 grupos políticos, o grupo do Diego e o grupo do Otacílio, o senhor deixou meio que de maneira enigmática uma interrogação. E quem disse que temos 2 grupos? Eu tenho meu grupo e sei disso. Ponto. Queria que o senhor desenvolvesse um pouco melhor essa ideia. Há 2 grupos políticos hoje em Santa Cruz, o senhor capitaneia um grupo e o prefeito atual capitaneia outro grupo. Como é que está desenhado esse cenário na sua avaliação? Olha, eu não capitaneio nenhum grupo, né?
o que eu disse e continuo reafirmando, né, que eu já fui candidato 4 vezes a prefeito, e sempre para essas candidaturas, que foi a primeira candidatura minha, né, certo? Eu comecei praticamente isolado, formando grupo e aglutinando outros grupos já existentes, né? Sim. E em todas essas eleições, esse grupo que elegeu o atual prefeito era 100% do meu grupo, né? Nenhuma dessas pessoas que lá estavam e lá estão foram filiadas ou levadas para a política pelo atual prefeito, né? Então o grupo é único. É claro, desavenças podem ocorrer entre essas pessoas que lá estão e podem se dividir. Mas eu creio que politicamente hoje em Santa Cruz existe um grupo político e existe aqueles grupos que eram do Murilo Sala, que eram do Severo, certo, que eram oposição, tá? Que também já estão mais ou menos desfeitos, né? Porque como perderam a eleição e se afastaram da política, né? Então estão reaglutinando em outros locais. Doutor, hoje a gente vê um cenário na Câmara de Vereadores, uma divisão entre alguns vereadores, inclusive aqui nesses microfones, apoiando o doutor Otacílio numa eventual eleição. Também a gente acompanha os bastidores da Câmara de Vereadores e alguns desses vereadores também já mostrando um posicionamento favorável até então uma candidatura do atual prefeito Diego Cingolani. Mesmo com esses vereadores colocando já um apoio para o prefeito Diego Cingolani, o senhor desconhece um outro grupo político? Gostaria de perguntar a você. Uma vez você fez uma entrevista, eu fiz pergunta, né? Sim. Como você colocou que existem vereadores que declararam a você que apoiam o tal prefeito, nomina esses vereadores para mim. Hoje, na Câmara de Vereadores? Isso, os vereadores que eram do meu grupo, que hoje apoiaria o Diego contra mim. Porque Sim. Senão fica muito Não, genérico, eu posso, claro, fica não. mal perante todos. Não, né? não fica mal. É claro, é evidente, a população sabe, nos bastidores da política a gente sabe, basta a pessoa vir aqui e falar. Então eu vou falar as pessoas que declararam apoio ao atual prefeito Diego Cingolani. Adilson Simão, Lorivaldo Raio X, Fernando Bittencourt, tio Carlinhos, quem mais na mesa, naquela sucessão ali? Rosiane. Então, são alguns dos vereadores, posso estar esquecendo alguns aqui, que manifestaram apoio a uma eventual candidatura do prefeito Diego Cingolani contra o senhor nas urnas. Então, agora você colocou nomes, Sim. né? Porque senão fica pesando para todos, né? Certo? E nós tivemos quase 100 candidatos a vereadores na última eleição. Tá certo? Nosso grupo, né? E alguns desses nomes que o Dário citou falaram isso Sim. publicamente. E 2 desses que você cita foram oposição na eleição passada, né? Sim. Fernando Bittencourt foi oposição e tio Carlinhos também foi oposição, tá certo? Sim. Tá? Então, na verdade, você colocou somente 3, né? Que sempre estiveram comigo, que agora ficariam contra, né? Tá certo? Você citou o Lorival. Adilson. Pessoalmente, para mim, o Lorival deixou bem garantido uma vez que estive na Câmara, inclusive tomando café, certo? Então, Ciro, pode ficar tranquilo. Na próxima estamos juntos. Então significa... Recente? Esse café foi recente? Semana passada, significa então que o futuro presidente da Câmara de Vereadores apoiaria o senhor numa eventual eleição? É que são conversas, né? Claro. Quando eu vou à Câmara, todos ficam sabendo, por quê? Raramente eu vou. Mas quando eu vou, faço questão de sentar. Sua esposa trabalha lá, ela sabe disso, né? Tá certo? Eu faço questão de sentar no canto daquela mesa lá embaixo, onde tem filmadora, câmera dos 2 lados, né? Para tomar um cafezinho e conversar. E conversa abertamente com todos, né? E essa declaração foi pública, na presença de todos. Essa da semana passada, provavelmente. Então, semana retrasada, que ele estará com o senhor na próxima eleição. Isso não pode ser o mal daquele político também? Não estou falando necessariamente do Lorival, mas aquele político que não tem tanta personalidade para apoiar, conforme alguns já manifestaram. O senhor, enquanto político também... A grande maioria das pessoas, independente de políticos ou não, né, temos que considerar o seguinte: a maioria das pessoas são honestas e tem compromisso, assumem compromisso, certo? Inclusive dentro da política. Mas por que na política, doutor? Deixa eu terminar de falar. Inclusive na política, a grande maioria são honestas. E eu considero essas pessoas como pessoas honestas, que estiveram juntos todos os anos, tá certo? E que provavelmente estarão juntos também numa próxima campanha. Doutor, mas por que na política, qualquer coisa quando remete falta de caráter, falta de palavra, sempre o político ele fala, isso aqui, isso é política. E não é contraditório isso? Não, é você que está dizendo isso, não, né? A gente não. Eu estou dizendo que na política, e o povo brasileiro como um todo, na sua essência, são todos honestos, na sua grande maioria. E os políticos também,
Tá certo? Mas Isso tudo... que eu estou dizendo. E ser um ato político não significa que você pode fazer coisa errada. Você tem que agir certo e honestamente em toda a sua vida, em todos os seus atos. Sim, doutor, mas pensa bem, um político, ele manifesta um apoio para o senhor. Está ali com o senhor 4 anos, daí o senhor vai para uma reeleição. O senhor tem a convicção que ele realmente vai apoiar o senhor numa futura eleição. E de repente, do dia para a noite, ele muda de lado. Qual palavra que o senhor dá para essa pessoa que muda de caráter assim? Olha, isso aí é sem caráter, né? Isso aí é sem caráter, sim. Certo? Mas você está dizendo que essas pessoas mudaram de lado, tá certo? Você está dizendo, tá? Nenhuma dessas pessoas chegou para mim e falou, Otacílio, já decidimos. Eu decidi que sou candidato a prefeito. O prefeito nem decidiu ser candidato. Falou aqui que seria, né? O que ele me disse na última conversa com essa pessoa, falou que não é. Então, são revelações. Então, vamos colocar uma linha do tempo. Porque uma informação importante, o doutor Otacílio acabou dizendo que há poucos dias, talvez há 15 dias, falou com o Lorival, o presidente eleito da Câmara, e que ele disse que chegado o momento da eleição estará com o doutor Otacílio. O Lorival já falou, se não me engano até mesmo, nos microfones dessa rádio, sobre um apoio dele fechado com o Diego. Então, é a primeira informação que a gente tem que destacar. O senhor disse agora há pouco que o atual prefeito Diego, nem ele sabe se vai ser candidato ou não. Nesses microfones ele afirmou, serei candidato. Aí o senhor disse que na última conversa com ele disse que não tem certeza ou não vai ser. Quando foi essa conversa? Aquela conversa que ok. Que inventaram um monte de coisa que aconteceu e não aconteceu. O senhor ele falou que aconteceu de verdade, então, hoje aqui. Quem deu entrevista sobre aquela conversa foi ele. Exatamente. Certo? Entendeu? O assunto inicial era em relação às cirurgias de alta complexidade da Santa Casa. Ele entrou em contato comigo. Estavam sendo um problema de que a secretária de saúde oficiou a Santa Casa que as cirurgias não eram mais para ser realizadas. Sim. E em não sendo realizadas, esses pacientes todos teriam que ser transferidos para fora de Santa Cruz. Voltar aquilo de antigamente, tá certo? Tá? Então foi entrado em contato com o prefeito, porque ela não resolvia se autorizava ou não, certo? E ele entrou em contato comigo por telefone, marcamos a reunião para conversar, e falou, não, pode continuar fazendo normal na Santa Casa, vou mandar um ofício desfazendo esse mal-entendido, certo? E também conversamos sobre política, e ele colocou para mim que pode confiar em mim, sempre serei fiel ao Senhor. Isso que ele me falou. Te considero como um pai. Mas não certo? Foi isso que ele falou então, aqui. Sim, mas isso foi depois, né? Certo? Me considero o senhor como um pai. Disse, olha, porque eu sou o candidato. Certo? Aí conversamos bastante tempo sobre o que seria do futuro, seria, não seria, certo? A colocação de antemão é que não seria candidato, certo? Ele, Diego, não seria. E que estaríamos juntos, entendeu? Ficamos de marcar uma outra conversa no futuro para sedimentar essas colocações e como seria essa parceria, tá? E eu coloquei para ele, olha, isso aí não pode demorar muito, porque está criando um clima ruim entre vereadores e entre sua assessoria. Por quê? Algumas pessoas tendem a ter medo de ter contato com outra, de medo de ofender aquele que está mais próximo. Fica meio melindrado. Inclusive secretários, assessores, sim, ficam fugindo. E pessoas que foi eu que nomeei. Eu que treinei, eu que ensinei muitas delas, né? Tá certo? E hoje elas estariam arredias ao senhor. E hoje cria com o tempo, sim, esse tipo de problema. Por quê? Se você tem 2 candidatos, um prefeito, um ex-prefeito, essas pessoas trabalharam comigo, trabalham com ele, certo? E como você disse, tal vereador já declarou, né? Você pensou que situação que fica, tal vereador declarando que é contra mim e depois o outro não é candidato, né? Certo? Então fica uma situação ruim, tá certo? Por isso que eu não quero que fique a pecha sobre todos, né? Se alguém declarou, nomine, certo? Sim. Tá? Sem problema nenhum, tá? Não existe sigilo da fonte nesse caso, porque é para a pessoa que falou. Falaram com o microfone, entendeu? E nós estamos dando os dois aqui. O que acontece, né? Não pode demorar muito isso, que cria um clima tal, certo? Por exemplo, dias desse, um assessor do prefeito encontrou com uma certa pessoa, né, que eu não vou falar o nome, né? Aí sigilo da fonte, né? Certo? Nós temos, doutor. Certo? E deixou bem claro, né? Não, eu estou sabendo que se o seu pai, eu falei o nome, né? Agora já sabemos dos personagens. Se o seu pai for eleito, sim, certo? Eu sou o primeiro a ser demitido, certo? Coisa que eu nunca falei. Eu sei quem é esse secretário. Entendeu? Eu nunca falei isso, né? Certo? Então vai criando esse clima tal
certo? Que cria a divisão de uma equipe que, ao invés de trabalhar coesa, começa a trabalhar com medo, certo? Agora, e como eu vou ser candidato com certeza, tá certo? Então cria uma animosidade, inclusive entre funcionários. Hoje, quase que um clima de caixas bruxas. Isso, que atrapalha. Hoje, 15 de dezembro de 2022, durante essa entrevista aqui na 104 FM, o senhor afirmaria, teria uma garantia que o atual prefeito Diego Singolani não será candidato à prefeitura? Olha, novamente? Conhecendo o Diego, tanto é que eu coloquei como candidato a prefeito, coloquei como secretário, depois candidato a prefeito, tá? E de todas as conversas que nós tivemos para que eu o apoiasse e lançasse o nome dele na política, porque nem na política ele era, certo? Ele era filiado ao PSOL antigamente, inclusive, tá certo? Quem o colocou no PSD e fui levá-lo junto na casa do Kassab, tomando um café, apresentá-lo ao Kassab para filiar no PSD e pegar o partido para o nosso grupo, foi eu, né? Eu, Gerson e ele, entendeu? E o apresentamos, tá certo? E combinamos como seria o futuro no PSD aqui em Santa Cruz, tá? Então, foi eu que fiz isso aí, né? Certo? Todas as conversas que existiram, tá? Ficou bem claro, certo? Que ele era secretário, nós iríamos elegê-lo prefeito, tá certo? E eu voltaria candidato a prefeito e faríamos um outro trabalho diferente em relação à pessoa dele, tá? Que ele, inclusive, falou que preferia dessa forma, não continuar prefeito, partir para um outro ramo em relação à profissão dele. Por quê? Uma pessoa que, secretário de saúde, 6 ou 7 anos, prefeito, hoje, a nível de governo, tem emprego em qualquer governo do Estado. Por quê? Um governo entra, como exemplo o Tarcísio. O PSDB tem mais de 20 mil pessoas nomeadas, sem concurso no Estado de São Paulo. Muitas delas terão que ser substituídas. Pelo novo grupo que assume. E o novo grupo que assume. E o novo grupo que assume tem um monte de políticos sem profissão querendo um emprego. E são poucos os políticos que são preparados tecnicamente para fazer alguma coisa, tá? Então, sempre vai existir esse momento que uma pessoa que tem uma preparação com o secretário de saúde e como ex-prefeito, a ser usado tecnicamente por alguma administração futura, de uma cidade maior, ou mesmo de Santa Cruz, ou mesmo no governo do Estado, tá certo? Essa era a colocação que nós tivemos durante várias vezes, eu e ele, tá certo? Então, conhecendo-o como conheço, eu creio que ele vai me apoiar na minha próxima candidatura a prefeito. Doutor, só para terminar esse raciocínio, o senhor disse agora numa resposta agora também, nessa conversa que o senhor teve com o atual prefeito sobre a Santa Casa, onde ele disse, eu tenho o senhor como pai. E ele sempre falou isso em entrevistas, normal, já foi colocado por ele. O senhor tem ele como filho? Não, filho eu só tenho 4. Né? Inclusive ele brincou agora, esses dias, né? Certo? Ele passou na frente de casa, comprei um Jeep Commander, né? Certo? Ele falou assim, eu quero o Jeep para mim. Né? Eu falei, calma, filho, são só 4 filhos. Tá certo. Doutor Tarcísio, o senhor é um político experiente, né? Costuma fazer boas leituras da política local e da política nacional quando é questionado também. Até aqui o senhor tratou de muita coisa que se deu desde a época que o Diego era secretário, depois do seu apoio para que ele se tornasse prefeito e desse primeiro ano da gestão dele em que o senhor esteve mais próximo, até pela questão da pandemia. O senhor trouxe uma linha do tempo, fatos, declarações que foram dadas ao senhor publicamente que levam ao seu entendimento de que sim, o que foi acordado vai ser mantido. Agora, eu vou insistir um pouquinho no seu tino de político experiente. O senhor acredita em um embate do Diego com o senhor? É possível isso? O senhor deixou muito claro os fatos que chegaram até o senhor, as frases, as declarações. Mas o que o senhor imagina realmente para o futuro, nos próximos 2 anos, da política de Santa Cruz, envolvendo os dois que são os principais personagens, o senhor e o Diego? Projetando agora o negócio. Eu acredito que desse grupo, sim, que não se dividiu ainda, né? Sim. Já insistem tanto na divisão, desse grupo que ainda não se dividiu, vai haver um só candidato, tá? Tá. E a colocado como candidato mesmo é apenas eu. E não estou colocado hoje, estou colocado desde que lancei o Diego candidato.
Sim. No lançamento da candidatura dele, eu já dizia que voltaria a ser candidato de novo depois de 4 anos, tá certo? Sim. Tá? Então é muito antigo isso aí. Tem nada escondido, nada, surpresa. Tá? Até um dia me falou, cara, mas é muito cedo para lançar a candidatura. Se não, seria desonesto lançar tardiamente. Por quê? Se eu fico enrolando, o futuro a Deus pertence. Depois eu resolvo. Aí depois, 4 anos depois, às vésperas da eleição, eu lanço meu nome. Isso é desonesto. Que estaria deixando o outro se portar como candidato e depois eu vi, não, agora sou eu. Né? Seria desonesto. Por isso, desde o começo, eu deixei bem claro essa situação. E sou o candidato, não é questão de ego. É questão de querer transformar Santa Cruz, que nós conseguimos transformar. Sim. Pode dizer o que quiser da administração. Tá? A minha administração foi de resultado político baseado em resultado prático. Quais os dividendos? Vai ter voto? Depende do resultado da eleição. A minha administração não foi de conseguir o voto, dando tapinha, bracinho, arrumando emprego para alguém ou dando cesta básica. A nossa reeleição e a eleição do Diego foi baseada em trabalho. O voto como resultado, como fruto, né, do resultado do trabalho. Né? Esse foi o que nós fizemos e vencemos as eleições. 3 eleições, né? Sim. 2 minhas e a outra que nós consagramos o Diego como prefeito, tá certo? Tá? Pode ocorrer de ter um outro adversário, surgir um novo, nessa polemização que existe política de Santa Cruz, de repente surge um novo candidato. Sim. Pode surgir, tá? Mas creio que o grupo vai marchar unido, inclusive trazendo novos elementos para esse grupo. Elementos que foram do grupo do Severo, que foram do grupo do Murilo, que foram de outros grupos políticos, podem vir a aglutinar em torno do nosso grupo, com certeza, tá certo? Tá? Agora, caso que é improvável, né? Sim. Eu, dentro da minha moral cristã, eu acho que não é improvável que ele renuncie a tudo que os pais dele ensinaram para ser candidato contra mim. Acho muito improvável. Mas se ocorrer, já disputei a eleição contra Dilson Mira na prefeitura, já disputei a eleição contra a Maura na prefeitura, já fui sozinho na primeira, aglutinando e formando o grupo, e quase vencemos a primeira. Só não vencemos a primeira contra a Dilson Mira. Por quê? Porque a oposição se dividiu em 2. A Wanda foi candidata e eu também. Vencemos contra a Maura. E deixar bem claro, a Maura tinha 70% de aprovação da população e nós vencemos. Tá certo? Tá? E quando eu fui reeleito contra um ex-prefeito, no caso Adilson Mira, tá? Com 78% da população. Você acha que o Diego seria um candidato nas urnas à altura? Seria um bom candidato para se combater, tá certo? Por quê? Quando você conhece o adversário, né, se torna mais fácil, não é verdade? Ambos se conhecem nesse caso, né? Então se torna mais fácil, tá certo? Tá? Então, mas eu não desejaria isso, porque isso não é bom para a cidade, porque vai voltar a fazer a divisão política, tá? E a divisão política é ruim para a cidade, tá certo? Sim. Vocês veem o que aconteceu com a Câmara quando se surgiu essa divisão política, inclusive foi provocada não por mim, provocada pelo próprio prefeito, né? Quando o prefeito, não sei se for nesses microfones ou lá no microfone da outra, né? Foi aqui. Foi aqui. Falou dos 5 vereadores. Em que ele não atendia nenhum vereador mais, certo? E provocou a divisão, né? Aí, por que eu vou lá fazer se ele não me quer lá, né? E jogaram essa pecha, né, em cima de mim, como se eu estivesse reunindo os vereadores, inclusive em reunião secreta, né? Certo? Reunião secreta, a sua esposa sabe quantas vezes eu fui na Câmara, que está tudo filmado, documentado, tá certo? E nenhuma delas foi secreta, certo? Nenhuma delas foi a portas fechadas, todos foram na mesa tomando café. Sim. Tá certo? Doutor, não fiz nenhuma reunião também na casa de nenhum vereador ou na minha casa, em nenhum lugar para também traçar a política. Para não perder o gancho, uma das últimas entrevistas que o prefeito Diego nos concedeu, e justamente tratamos da tal reunião,
o último contato provavelmente pessoal que vocês tiveram, ele falou muito, olha, ele não quis dar detalhes da reunião, mas acabou falando alguma coisa, insistia na palavra, ó, eu pedi respeito à minha pessoa, pedi respeito ao meu mandato, dando a entender de algum tipo de interferência, ingerência, ou do senhor ou de pessoas próximas ao senhor. Falou-se muito, desde que esse ruído ganhou corpo, se de um lado houve desrespeito da sua parte com o Diego, e isso teria motivado ele talvez a descumprir acordos prévios, ou se o oposto que explica essa história. Aquela, a Tostines é fresquinha porque vende mais ou vende mais porque é fresquinha. De onde partiu a história? Houve desrespeito da sua parte ao Diego, interferência na gestão dele, e por isso ele talvez descumpra acordos, ou foi o oposto, na sua opinião? Discurso político. É um discurso 100% político do prefeito para argumentar que algo está acontecendo. Tá? Transformar aquilo que ele mesmo criou naquele episódio do Mirtão, certo? Que eu estava lá por outro motivo, nem sabia que o Mirtão estaria lá, por coincidência entramos junto no gabinete e surgiu todo aquele, certo? Todo aquele problema, certo? Sim. Inclusive coloquei nessa reunião esse fato, né, do episódio, né? Falei assim, Diego, você falou no rádio, várias entrevistas, foi um mal entendido. Mas você falou na imprensa, você nunca telefonou para mim dizendo, ô, Tacílio, desculpa aí, foi mal entendido. Você nunca falou, certo? Você sempre deixou isso no ar, tá certo? Tá? Falei com vários secretários seus, assessores, para conversar com você, tá? Certo? Para explicar o que aconteceu, certo? Então, e aí essa colocação, né? Quer ser valorizado, e falo isso em todas as entrevistas, ontem mesmo, se eu não me engano, me falaram, né? Sim, ontem, uma entrevista na Rádio Difusora. Eu, como não tenho tempo, né, para ficar ouvindo 1 hora, 2 horas de entrevista, e dar várias entrevistas por semana, né, certo? E eu recebo uma sinopse, né, todas as entrevistas dele, entendeu? Doutor, faz parte de saber o que está acontecendo, tá certo? O senhor disse agora há pouco também que o senhor preparou o Diego para ser um secretário, obviamente, para ser o prefeito que está aí. E agora o senhor respondeu para o Diego Singolano, nosso jornalista aqui também, sobre o ato do atual prefeito. O senhor respondeu, isso é um ato político. E minha pergunta é em cima disso, é uma fala política. O Diego hoje, na opinião do senhor, já que o senhor o preparou, ele está sendo mais político ou mais administrador? Mais político. Ele está sendo muito político e eu não o preparei para ser político. Ele não tem preparo para ser político. Por que o senhor faz essa avaliação? Quais as atitudes que levam o senhor a pensar assim? Essas entrevistas, por exemplo. Tá? Essas entrevistas inconclusivas, deixando no ar, tá certo? Querendo cativar algumas pessoas. Nossa, o que está acontecendo? O que estão fazendo com ele? Coitado dele, entendeu? Certo? Inclusive tentou fazer isso com a Câmara de Vereadores, né? De que a Câmara atrapalhava, todos eram contra ele, depois ele voltou atrás, chamou os vereadores para o braço dele de novo, chamou para o gabinete, tá certo? Que ele percebeu que não era aquela forma, da forma errada de se fazer as coisas, tá certo? E administrando pouco. Está administrando muito pouco, tá certo? Tem que administrar mais e fazer menos política. Como está querendo, né? Certas, como disse, né? Algumas pessoas que rodeiam a quem está no poder, tá? Tem interesse. Disse isso a ele nessa pequena reunião que nós tivemos, né? Certo? Então tem que tomar muito cuidado com pessoas que têm interesse pessoal em que aconteçam certas coisas, tá certo? Tá? E creio que ele não está preparado, né, para filtrar essas colocações, certo? Muitas coisas que você conversa, de bate-papo, de tal, né? Chega para ele e ele considera aquilo como sendo verdade, como sendo sério, né? Como sendo uma colocação. Estão levando, na minha opinião pessoal, né, pelas entrevistas que eu ouço dele e pelas colocações que ele faz em pessoal, tá? Está valorizando muitas conversas que são conversas, tá? São conversas de botequim, são conversas não são sérias. Não é dessa forma que se administra. O Diego fala muito em nova política, que ele é um representante da nova política, dando a entender que os ruídos também acontecem porque o senhor representaria uma velha política. O que o senhor pensa sobre isso? Já disse isso uma vez. Velha e nova política não depende da idade das pessoas. Velha política, certo? É a política tradicional,
de conquistar as pessoas concedendo favores, concedendo gratificações, concedendo cargos, o resultado pelo abraço, resultado pelo sorriso. Essa é a velha política. E essa velha política que está na prefeitura hoje. A nova política é a política do novo, é a política de resultados, que foi a que eu implantei em Santa Cruz. Quando eu venci as eleições, nós vencemos com todo esse grupo que aí está, foi a nova política vencendo a velha política, a velha forma de fazer política, de administrar pelo abraço, pela gratificação, pelo favor, atendimento às pessoas a troco do voto. Essa é a velha política, tá certo? A nova política é a minha. Nova política não depende de idade. Nova política depende dos seus atos. Não é idade que se faz nova ou velha política. A velha política, como diz que sou eu então, né? Mas digo que a nova, né? Foi a que transformou Santa Cruz, que tirou Santa Cruz do passado e trouxe para um futuro promissor, que é um divisor de águas bem claro, que quando eu assumi, eu falei, vou fazer em 4 que não fizeram em 12. Ganhei a reeleição, vou fazer em 8 que não fizeram em 20. Essa é a nova política. E deixei a cidade preparada para qualquer prefeito que assumisse. Fazendo uma provocação nessa linha do nova velha política, concordo com os argumentos do prefeito de que velha e nova política independe da idade. De outros tantos fatores, alguns que o senhor acabou de elencar aqui. Mas quando um político como o senhor, que depois de várias eleições sagra-se vitorioso, consegue se reeleger, faz um sucessor, mas já tendo claro para o seu grupo que vai voltar depois de 4 anos, pelo menos vai se candidatar depois, isso não tem muito a ver também com uma velha política, no sentido de, aqui o cacique sou eu, você vai ser o poste, o tampão. Eu me lembro que na época da eleição, eu mesmo aqui questionava o senhor, o Diego vai ser um poste, doutor Otacílio? O senhor não, porque o Diego tem até luz própria. Exatamente isso. Mas aí quando um político diz, você vai ser meu candidato, mas é só por 4 anos porque eu quero voltar. Isso não tem a ver com uma velha política de não renovação, de comandar o grupo com rédeas curtas? Apenas uma provocação sobre esse estilo, digamos assim, do senhor na política. Comandar com rédeas curtas seria ser saindo ou durante o mandato, né? Sim. Certo? Tivesse cooptado as pessoas por favores, com dinheiro, com emprego, com atendimento, isso seria a velha política, certo? Coisa que eu não fiz durante o mandato e mesmo depois, certo? Tanto não fiz durante o mandato que houve pessoas que procuraram para empenhar apoio em que eu disse, prefiro perder sem você. Certo? Tive vários casos desse, né? Tanto na minha eleições que eu perdi, eleições que eu ganhei, eu prefiro perder sem vocês. Certo? Porque isso seria retrocesso. Você tem que manter compromissos de outros grupos. Certo? E o compromisso é aquilo que você faz durante a campanha para a população. E o seu compromisso com a população sabe quem você é, como você vai agir, o que você vai fazer, como você vai portar. E a população me conhece o suficiente como médico, como administrador, para saber, sem eu falar nada numa próxima campanha, assim como na passada, sem eu falar nada, todos santacruzenses sabem como eu vou agir, como eu vou portar, como eu vou fazer, como eu vou ser. Todos sabem. Então me conhecem sobejamente, tanto como pessoa, como pai de família, como marido, como médico, como ortopedista, como médico do trabalho, como prefeito, inclusive. Doutor, o senhor deu uma resposta agora numa pergunta minha também, sobre a questão de administrar o político. O senhor disse que o Diego, atual prefeito, está sendo político e não administrador. Agora, nessa linha provocativa também, fazendo essa política aí, o Diego já não estaria pensando numa reeleição, porque fazer política, sim, é pensar numa reeleição. A administração nem sempre é pensar numa reeleição. Daí não contradiz onde o senhor coloca hoje que somente o senhor será candidato e o atual prefeito não será um candidato, não vai enfrentar o senhor nas urnas? Ele não está fazendo uma política já pensando numa reeleição? Não. Está fazendo política, ele está fazendo de inocente. Na minha opinião, ele está sendo induzido, tá, a certo tipo de comportamento, inclusive em entrevistas,
por pessoas que o rodeiam, tá? Para se alavancar. Está sendo mal assessorado? Na minha opinião, sim. Mas para se alavancar, tá certo? E a melhor forma dele se alavancar é aquilo que eu fiz no passado. É mostrar trabalho. É mostrar resultados. É isso. Tá? Tem 2 anos de administração. 2 anos é pouco, não dá para comparar com 8 realmente, né? Certo? Claro. Claro que não dá para comparar, certo? Mas eu digo para você, os 2 primeiros anos do meu primeiro mandato, entrando numa prefeitura em que todos os assessores tiveram que ser demitidos, eram mais de 100 pessoas nomeadas sem concurso, levando para lá novas pessoas, eminentemente técnicas. Me lembro que dos meus 30 e tantos cargos de confiança, só 2 eram políticos, né? Era só o Marcelo e o Cláudio Gimenez. Os outros todos não tinham nem participado da minha campanha. Pessoas que eu nunca tinha conversado, como por exemplo o Maurício, chamei para a Cultura, telefonei para ele veio no meu consultório, eu nunca tinha conversado com ele, a não ser no balcão da loja dele comprando material de construção. Certo? Eu fui amigo do irmão dele, isso sim, tá? Foi colega de escola, tá? Sim. Mas que mora em Sorocaba, longe daqui, tá certo? Tá? Nos meus 2 anos primeiro, em que pese uma prefeitura sem recursos, sem ter um pessoal já pronto, como ele pegou, uma Codesan sucateada, sem nenhuma máquina rodando, sem nenhum trator que prestasse, sem nenhum caminhão que funcionasse, ao ponto dos funcionários terem vergonha de trabalharem na rua, aquelas coisas velhas, e o serviço não rendia e não era culpa deles. Tá? O Diego pegou da pandemia, tudo bem, mas com a Santa Casa sob intervenção há 1 ano, já com intervenção feita, já com contratos feitos, contratualizações feitas, recurso em caixa suficiente para administrar, comprar equipamento, aliás, já estavam sendo comprados. Tá certo? Tá? Eu havia interrompido certas licitações, porque não sabia quanto ia gastar na pandemia, se ia ter receita ou não ia. Então eu interrompi certos projetos. Por exemplo, eu interrompi o projeto da energia solar lá no Expo Pardo, que é um projeto grande, não foi retomado, tinha que ter sido retomado. Por quê? Interrompi por quê? Pô, ia gastar mais de 1 milhão. Não, vamos deixar, vai que essa pandemia dure 5 anos. Nós estávamos comprando os ônibus, que comprou agora recentemente, interrompemos. Caminhões, patrol, interrompemos. Por quê? Não sabíamos como seria. Então deixamos recursos em caixa, maquinário pronto, caminhões equipado, funcionários trabalhando com satisfação, professores trabalhando com satisfação, a saúde funcionando muito bem. Nós entregamos a ele com um posto de saúde novo em Caporanga, posto de saúde novo em Sodrélia, com posto de saúde novo no Parque São João, posto de saúde novo no Parque das Nações, ampliação do posto da estação, ampliação da Santa Aureliana, ampliação e reforma do posto da Matias, ampliação e reforma do posto da Vila Fabiano, tudo adequado. Tá? Então, mesmo com o ano de pandemia que ele pegou, que eu ajudei, inclusive, na assessoria, com o dinheiro em caixa, tá? A administração não para, ela continua. Então, não existe esse argumento, foi pandemia. Esse argumento existe para a pessoa que ficou desempregada e não tem dinheiro para pagar as contas de casa, de luz e energia elétrica. Esse é o argumento. Mas para um prefeito que teve uma arrecadação recorde no município, com o dinheiro em caixa, prefeitura equipada, funcionários eficientes, não é argumento que foi pandemia. O que há de grande obra em andamento hoje ainda é legado da sua gestão ou algumas já são iniciativas do atual prefeito? Olha, eu não tenho acompanhado. Duas grandes obras é a creche do Jardim Paulista, né? Sim. Certo? Que é da minha administração, é coisa antiga. A creche da estação, a reforma e ampliação do museu, essas são da minha administração. Sim. O convênio para do MIT, inclusive, do MIT não, do FID, né? Fundo de Interesses Difusos, né? Que é das rebaixamento de calçada, acessibilidade da cidade. É quase 1 milhão, é da minha administração. A usina de reciclagem de lixo é da minha administração,
certo? E os maquinários todos foram comprados, né? E lembrar que nesses 2 anos agora, o governo do estado mandou muito recurso para os municípios, maquinário, ao ponto de comprar tantas máquinas que ao ponto de você ir no pátio lá de São José de Ribeirão Preto, de Campinas, ter máquina que não foi entregue, não tinha prefeitura para entregar. Tanto maquinário que entregou, sim, inclusive Santa Cruz do Rio Pardo, né? Então não foram 2 anos ruins para a administração. Tanto é que teve superávit, sobrou dinheiro. Sim. Tá? Então nada impediu que você fizesse grandes investimentos, tá? E aprimorasse mais a cidade. Tá certo? É claro, tem a legislação, tudo a seu tempo. Você vai licitar asfalto, demora 1 ano fazendo licitação de asfalto, porque a burocracia é muito grande. Eu queria perguntar para o senhor, doutor Otacílio, sobre 2 pontos importantes da administração e que tem ligação direta com a sua área de atuação profissional, que é a medicina também. Hoje, como o senhor avalia a gestão da saúde em Santa Cruz, já que é a pasta que consome a maior fatia do orçamento, e já era assim também sobre a sua gestão, há uma atenção, me parece, bastante autêntica, é notório que se investe bastante em saúde em Santa Cruz, pelo menos desde a sua gestão. Mas em termos de serviço entregue à população, como é que está hoje na sua avaliação e a Santa Casa em especial? Porque o prefeito Diego tem batido numa tecla que quer encerrar o quanto antes a intervenção, que começou sob o seu comando, porque a Santa Casa não deve ser uma arena de disputas políticas ou para ser usada politicamente. O senhor foi prefeito, conhece a Santa Casa há décadas, milita ainda, imagino, como médico, trabalhando no hospital em algum momento. O senhor avalia que a Santa Casa é usada como arena política? De que forma? E a questão da saúde de maneira mais ampla em Santa Cruz? Veja bem, a Santa Casa em si, quando dá uma entrevista e fala isso, está sendo usada politicamente. Quando você diz, eu quero fazer isso para não ser usada politicamente, você está usando politicamente. Para não usar politicamente, você não deve nem tocar no nome. Quando você fala, não pode ser usada politicamente, você está usando politicamente quando você deu a entrevista. Certo? Sim. Então, quando você diz, eu acho que fulano não é criminoso, você está dizendo que ele é criminoso, né? Tá certo? Tá? Então, a Santa Casa, já falei sobre isso, né? Ela não pode ser usada politicamente, eu nunca usei quando fui prefeito. Então, até que decretamos a intervenção, tá certo? Em pleno ano de eleição, que isso pesa politicamente mal, tá certo? A Santa Casa hoje, ela é administrada, certo? Eu acho um erro, tá? Por quê? A Santa Casa tem um interventor que não vai na Santa Casa, tá? Quando eu fui prefeito, o interventor era o Maurício Saleme, tá? E nós conversávamos, reunimos todo dia lá na Santa Casa. Tem que viver a Santa Casa. Hoje o interventor é o Fernando Rampazzo, que pese honestidade, capacidade de trabalho, mas ele foi colocado para fazer papéis. É importante você ter alguém que analise toda a documentação, porque da cadeia, né? Óbvio. Certo? Da cadeia. Então tem que existir isso. Mas essa pessoa tem que viver a Santa Casa. Então o que está acontecendo? Não está sendo preparada uma pessoa para no futuro assumir uma Santa Casa. Lourival não seria essa pessoa? É político. Não serve. É político. Tá certo? Tá? Acabou de dizer. Quando a colocação de pôr o Lourival lá dentro, isso é politizar a Santa Casa. Você não pode fazer um negócio desse. O senhor foi contra? Foi contra, com certeza. Com certeza. Pelo fato dele ser político. Agora, como é que você vai pôr um vereador para administrar a Santa Casa? E vai falar depois que não vai fazer política? Doutor. Isso é política, tá certo? Então, para você, a intervenção da Santa Casa tem que reequilibrar as finanças da Santa Casa, tá certo? Tá? Tem as dívidas antigas que estão sendo pagas de acordo com o seu parcelamento, certo? Né? Eu paguei, quando prefeito pagamos aquilo, os credores, né, vencidos, né? Tinha lá uns 3 milhões de credores, né? Aí não é financiamento, eram credores, né? Fornecedores, mas na casa não tinha crédito, né? Tá? Você tinha que pagar para depois entregarem material. Tá? Então isso foi solucionado logo no começo, no primeiro ano, né? Depois reparcelou todos os impostos que a Santa Casa devia e processos todos foram reparcelados, que estão sendo pagos e vão ser pagos ao longo do ano, né? Ao longo dos anos, tá certo? Agora, eu disse lá no passado, né, numa reunião, depois nunca mais fui convidado, né, numa reunião que estava com o Conselho da Santa Casa e a Irmandade, né, em que
inclusive aqueles que eram diretores, que não queriam ser mais, né? Não, vocês têm que continuar participando da diretoria, do conselho, porque um dia a Santa Casa tem que sair da intervenção. E se vocês não participarem, não souberem o que está acontecendo com a Santa Casa, quem vai assumir a Santa Casa no futuro? Quem vai assumir? Não tem ninguém preparado, tá? Hoje, quem fica o dia inteiro na Santa Casa é a enfermeira Rosângela Alvim, que faz tudo que ela pode para conseguir fazer a Santa Casa funcionar a contento, e graças a Deus ela funciona a contento. Na parte financeira não ficamos sabendo, que a parte financeira nós não temos acesso, né? Eu vejo o que acontece lá na unidade de recuperação, na UTI pediátrica, nas cirurgias, na ortopedia, no pronto-socorro. O dia a dia da Santa Casa, não falta material, os funcionários recebem em dia, estão satisfeitos, os médicos recebem em dia, tem plantonista, tem suficiente, tem médico de qualidade. Então, ela está funcionando. Agora, a parte financeira, administrativa, essa é do conhecimento apenas do prefeito e sua assessoria, porque ela não é publicada na Santa Casa. Na sua administração era comum a participação do atual secretário de Saúde, Diego Singolani, na Santa Casa. Sim. Como é a participação, você tem a participação da secretária de Saúde hoje na Santa Casa? Nenhuma. Mas é uma colocação da prefeitura ou da Santa Casa? Não faço ideia. Não faço a mínima ideia. Você me perguntou da Santa Casa e saúde em geral. Exatamente. Da Santa Casa em si, ela vai bem. Tá funcionando a contento, não falta material, a limpeza, a comida, a refeição. Está sendo construído um novo ambulatório de especialidade, sendo construída a nova UTI, tá? Com recursos, se eu não me engano, do município, né? Foi combinado isso lá no passado, tá? Tem mais investimento a ser feito, isso está sendo feito e com certeza vai continuar. Nessa parte está indo bem, tá certo? Agora, a parte financeira, se o prejuízo, o déficit está diminuindo ou não, nós não temos acesso a isso, tá certo? Eu não faço parte da administração nem do conselho e nunca fui convidado para participar nem frequentar reunião nenhuma, tá certo? Nas reuniões que tem toda semana da intervenção com a administração também nunca foi convidado para nada, entendeu? Então, e os médicos não são convidados a participar, de maneira geral, não são convidados, sim, tá certo? Aí você perguntou da saúde em geral do município. Vai mal. Vai mal. Vai mal. Na sua avaliação, vai mal. Na minha avaliação está faltando administração. Só administração, doutor? Está faltando gerenciamento na saúde em geral, tá? Existe um descontrole geral, tá? Santa Casa é uma coisa. Santa Casa não depende da Secretaria de Saúde. Depende apenas da Secretaria mandar o dinheiro para a Santa Casa. Só isso. Certo. A Santa Casa, ela sobrevive. Caminha, né? Sozinha. Ela caminha com o pessoal que está lá dentro, dando autonomia, ela funciona. Tá certo? Agora, a saúde em geral tem toda uma coordenação, né? Certo? Em todos os PAS, UPA, SAMU, todos os postos de saúde, rede básica, especialidades, centros de especialidades, encaminhamentos para fora, oncologia, hemodiálise, HC de Marília, todo esse trabalho, né, que tem que ser feito, né? Essa engrenagem não está funcionando, na sua opinião? Satisfação que tem que existir entre funcionários, médicos e tudo mais, tem que estar trabalhando satisfeitos e contentes com o resultado, né? Isso não está indo bem, tá certo? Eu acho que nisso aí está faltando um empenho maior do prefeito, assumir as rédeas da saúde como um fato, tá? Isso não é política, né? Assumir as rédeas realmente da Secretaria Municipal de Saúde, tá certo? Tá? Porque... Só pedir para o senhor falar um pouquinho mais perto do microfone, o administrador maior é o prefeito. Sim. O Diego foi meu secretário de saúde vários anos, mas ele é prova disso. Uhum. Eu sabia tudo o que estava acontecendo na saúde e acompanhava. Por quê? As coordenadas eram minhas. Vai crescer no eixo das abscissas ou coordenadas? Onde vai essa curva? Essas eram minhas e eu quero o resultado, né? Certo? Não é querer dizer que este prefeito é centralizador, como ele sempre diz nas entrevistas, né? Ele é descentralizador, né? Certo? Centralizar não significa você decidir tudo. Centralizar significa o quê? No meu conceito de administração moderna, né? Você dá liberdade ao seu secretário da Educação, ao secretário da Saúde, ao Desenvolvimento, ao Turismo. Todos têm liberdade de fazer o seu planejamento e as suas ações. Mas o prefeito tem que centralizar o quê? O conhecimento. Ele tem que saber
tudo que acontece em todas as secretarias, a decisão última tem que ser dele. Porque numa cidade pequena como a nossa, em que as secretarias não têm um corpo técnico administrativo formado, ela depende muito do próprio secretário. Claro. Então, é importante que o prefeito seja a última decisão nas coisas, nas prioridades, onde nós vamos querer chegar com a educação de Santa Cruz, onde nós queremos chegar com a saúde de Santa Cruz, onde queremos chegar com o turismo em Santa Cruz. A decisão última, porque só o prefeito consegue fazer a inter-relação em todas as secretarias. O secretário da Saúde não sabe o que acontece no desenvolvimento, que não sabe o que acontece na cultura. O prefeito tem que centralizar todos esses conhecimentos para aglutinar e ter uma Santa Cruz moderna. Tá? Isso não é ser centralizador. Isso é ser administrador. Descentralizar sem saber o que acontece, isso é falta de conhecimento. Doutor, numa entrevista para a Rádio 104 FM, a gente sabe da audiência nesse momento, devido à sua participação também, a nossa característica do jornalismo, e o senhor propaga um grupo. Até então, não tem um racha político, certo? O senhor disse agora há pouco, não tem um racha ainda, e certamente talvez não, eu serei o candidato à prefeitura desse grupo aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Partindo desse pensamento, o senhor falando tudo isso, ou seja, expondo todos os defeitos da atual administração, que pertence ao seu grupo, não incentiva esse atual prefeito a buscar um caminho diferente da qual ele vem buscando até agora? Ou seja, sair desse grupo? Então você queria que eu fosse como aqueles políticos que você acha? Chegasse aqui e falasse mentira e não minha impressão verdadeira? Não, eu gosto dessa versão. Então eu estou sendo autêntico, falando a verdade, que é aquilo que o povo gosta de ouvir. Se eu tivesse vindo aqui afagando a todos, tá tudo maravilha, esse é aquele político que você não gosta, o Diego não gosta e o povo também não gosta. Acho que mas qual a consequência dessa sua sinceridade nessa relação com o Diego? Acho que essa foi a pergunta do Dário. Sim, para o grupo. Se não está rachado ainda, mas digamos que o gelo o gelo sobre o lago está fininho. Uma entrevista com essa não pode empurrar ele para ser um candidato de oposição ao senhor de vez ou não? Não, por quê? Acho que é nisso a consequência. A pessoa tem que saber ouvir críticas. A pessoa tem que saber. O que estaria bom na administração dele hoje, doutor? Você não perguntou o que está bom e o que está ruim. Você perguntou a opinião sobre a saúde, eu estou dando. Sim. Certo? Tá. Mas agora eu estou perguntando. Sei que você perguntou. Então vamos terminar outra resposta, né? Porque lá teve outra colocação. Tá certo? Agora, esse posicionamento, né? Certo? De estar estimulando racha ou não sei o quê, depende do conceito de cada um. Tá certo? Quando eu estou dizendo, certo, que a saúde está com problemas, é porque eu não tive a oportunidade de falar pessoalmente. Se eu tivesse a oportunidade de falar pessoalmente sobre tudo o que está acontecendo em diversos setores, eu teria falado, certo? Mas é impossível falar pessoalmente, vocês sabem disso. Então, né? Mas não seria perder uma liderança, já que o senhor tem toda essa liderança desse grupo? Ou seja, o senhor não está conseguindo falar com ele pessoalmente, é porque ele também não está dando, não está querendo ouvir. Isso não é perder uma liderança? Então, eu estou falando aqui, você perguntou, estou respondendo. Assim, pura e simples, Rodar. Sim. Você perguntou, estou respondendo. Claro, normal, tá, nós vamos sempre perguntar e o senhor vai responder. Se eu não puder responder nada aqui, eu não estou. Claro, não, é vontade, o senhor fica à vontade. Eu estou aqui sendo o Otacílio Assis que eu sempre fui. Sempre foi. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu estou aqui para ser autêntico, falar a verdade, como eu sempre falei. Tá certo? Então, mas esse Otacílio Assis... Isso aí, mas o fulano não vai gostar. Não, mas esse Otacílio Assis... Não é problema meu. Esse Otacílio Assis é o líder político desse grupo. Assim que a gente pensa, vamos supor, vamos partir desse pensamento. Não tem racha, não tem nada, teve uma conversinha aí de bastidores, mas eu tenho a liderança. Quem é o líder desse grupo político é o doutor Otacílio. Então, não estaria faltando liderança ou aquela pessoa que é liderada pelo senhor não quer ouvir, porque... não teve essa conversa. Ele não deu espaço para o senhor falar tudo isso pessoalmente. O senhor falou que ele nunca ligou para o senhor. Tal. Isso não significa uma falta de liderança ou a falta de quem não quer seguir esse líder? Mau aconselhamento. Entendeu? Isso aí é o seguinte, né? Você sabe muito bem. Entendeu? As pessoas, às vezes, a maioria das pessoas que ganharam milhões na loteria, nunca administraram nada, ficam pobres novamente. Perde tudo. Ficam deslumbrados, né? E na política, a mesma coisa, certo? A pessoa se elege, tá? E um monte de vagalume
certo? Se aproximam. Um monte de vagalume, né? Aquela pessoa está com luz, eles vão lá, os pirilampos, é tudo lá, certo? Tá? Teve isso certo? quando o senhor era prefeito? Claro, né? Só que no meu caso, eu mandava descer a escada abaixo, né? Certo? Era diferente, né? Tanto é que eu vi até um comentário, que na minha época o gabinete ficava vazio. Ótimo, só tinha gente trabalhando, né? Certo? Gente batendo papo, né? Lá não é para bater papo, lá é para trabalhar, tá certo? Levar a coisa séria, tá? Então, essa foi a minha forma de falar. Agora, em relação aos vereadores, em relação ao atual prefeito, não fiz nenhuma ofensa. Você perguntou o que eu achava da saúde, eu respondi. Certo? Que a saúde geral vai mal. Certo? Tem que ser melhor administrada, e só falei o quê? Que o prefeito tem que tomar as rédeas da saúde, porque tem conhecimento para isso. Se a saúde vai mal, eu perguntei então, ele tem conhecimento. Se ele tem conhecimento para isso, ele tem que assumir as rédeas, tá? Porque a saúde é 30% do orçamento do município, tá? Tem que assumir as rédeas e consertar. E ele consegue consertar isso rapidinho, basta assumir. Se a saúde vai mal no entendimento do senhor, eu fiz a pergunta, o senhor disse que responderia daqui a pouco, eu vou repetir a pergunta. Na opinião do senhor, enquanto ex-prefeito político experiente, o que estaria sendo bom na avaliação do senhor em relação ao Diego Cingolani hoje? Não, aí eu sou candidato daqui a 2 anos, não vou falar. Me chamou a atenção, o senhor vai responder ou vai ficar... É isso mesmo. Essa é a resposta. Não, tá ótimo, só quero continuar para mim continuar com a próxima pergunta. Vou fazer um elogio à administração. Já estamos em clima de campanha. Tá? Brincadeira, né? Tá certo? Você dizer o que está sendo bom na atual administração, tá certo? É complexo, porque isso depende de conceitos, né? Qual o conceito do que é bom, o que não é bom, né? Para mim, o que é bom é você administrativamente e programaticamente, né, estar progredindo e crescimento para o futuro. Esse era o meu conceito quando eu entrei. E o resto era consequência, certo? Primeiro tinha que ter recursos para depois comprar máquina. Primeiro tinha que ter máquina para depois fazer a estrada, tá certo? Então, se ele estiver fazendo essa programação, que só ele sabe, né? Quando eu vi as audiências do orçamento do ano que vem lá na Câmara, que eu estive lá durante as reuniões, tá certo? Várias vezes eu comentei que teve várias falhas no orçamento, né? Tá certo? Que deveriam ser corrigidas, certo? Fiz as colocações lá para o secretário de administração, né? Para o secretário de Fazenda, né? Secretário de Finanças. Fiz as colocações lá. Várias falhas, várias omissões, né, estavam lá, que provavelmente devem ter corrigido, tá? Para ter uma programação melhor para o futuro, né? Tá? O que está bom hoje, nós vamos ficar sabendo daqui a alguns anos o resultado, certo? A creche está boa, vamos ficar sabendo daqui a alguns anos. Há um direcionamento evidente dentro da gestão Cingolani no que diz respeito a eventos em diversas áreas da administração. Temos tido muitos eventos. Em uma área especial que é o esporte, há muitos elogios à gestão do esporte sobre o comando do Campanha, do Diego Cingolani. E eu me recordo que mesmo quando o senhor era prefeito, e o senhor nunca se eximiu de fazer críticas, inclusive ao seu próprio secretariado. Eu me recordo de algumas entrevistas, o esporte ainda é um calcanhar de Aquiles, ainda não estamos satisfeitos com o esporte. E hoje, seja pelos eventos, porque agora tem mais recursos para investir, o esporte tem sido muito elogiado. Queria saber a sua opinião sobre essa linha de muitos eventos que o prefeito Diego tem feito, até sob a justificativa de estimular o turismo para Santa Cruz, e esses eventos também na área do esporte, que tem sido elogiado hoje pelo que a gente acompanha perante a população de Santa Cruz. O lazer, o esporte é necessário, cultura, lazer e esportes, né? Muitas pessoas acham que é dinheiro gasto à toa, não é dinheiro gasto à toa, né? Sim. Certo? E é necessário, né? Nos 8 anos de administração, nós investimos muito na infraestrutura do esporte, né? Nós fizemos academia em todos os bairros, parquinhos em todos os bairros, quadras em todos os bairros, reformamos todos os campos de futebol de todos os bairros, não de uma forma assim faraônica, né? Certo. Mas deixamos todos em condições de ser utilizados, na área de esportes também, uma nova quadra coberta, a infraestrutura fizemos, né? Certo? Eu só não consegui, na época, um secretário que fosse
mais atuante, né, do ponto de vista de administração, coisa que o Campanha parece estar conseguindo fazer, até falei isso para ele, tá certo? E ele, até lá na audiência do orçamento na Câmara, né? Sim. Ele até citou isso, né? Graças à infraestrutura do doutor Otacílio deixou, né? Certo? Se você não tiver infraestrutura, você não consegue fazer nada, certo? Você contratar eventos que vêm e vão embora, certo? É um estímulo, mas se você contrata um campeonato de futebol de salão, mas você não tem quadra nas vilas para as pessoas brincarem, um campeonato de futebol, mas não tem campo adequado nas vilas para o pessoal jogar, se você contrata futebol de areia, vôlei de areia, mas não tem quadra de areia para o povo de Santa Cruz treinar, certo? Então, primeiro tem que ter a infraestrutura. E a infraestrutura, apesar de não termos um grande ginásio de esportes, né, para grandes eventos, né, ela está pronta e está sendo utilizada muito bem pelo Campanha. E realmente é o destaque da atual administração, o esporte, tá certo? Porque tem infraestrutura e está sendo feito. E está se investindo mais. Lembrar que o orçamento do município está crescendo exponencialmente, né? Enquanto a arrecadação do Estado e do Brasil, né, cresce, né? Certo? Pouco, a do Santa Cruz está o dobro, pelo menos, de percentual. Sim. Em relação ao Estado de São Paulo, em relação ao Brasil. O nosso tempo está avançando. É uma pergunta muito específica, porque eu ainda tenho uma final aqui, mas é um assunto que nós abordamos com muita ênfase na Rádio 104 e me causou uma certa curiosidade a postura do Diego Cingolani, o atual prefeito, sobre a temática do Centro de Atenção aos Animais. Eu não sei qual que é a nomenclatura daquela obra que teve início na gestão do ex-prefeito Otacílio, lá na Expo Pardo, à época anunciada com bastante alarde pelo próprio ex-prefeito Otacílio, pelo capitão Augusto, que teria viabilizado parte da obra com emenda. Algo pelo atual prefeito também. Essa é a minha pergunta, porque essa obra acabou não sendo concluída na sua gestão. Mas me lembro que, inclusive, durante a campanha, ela seguia sendo ali colocada como um legado da sua gestão para ser concluída pelo atual prefeito. Ela foi concluída. E em recentes entrevistas, nessa mesma emissora, o senhor deve ter, se não ouvido na íntegra, recebido uma sinopse, ele deixou claro que aquela obra, na visão dele, foi absolutamente mal planejada, tanto que abriu mão daquilo, que seria inviável ter um hospital de animais em Santa Cruz, para aprovar uma lei que é o chamado Programa de Atenção à Saúde Animal. Em alguns momentos, até por ele durante a campanha, aquela obra foi elogiada, mas parece que depois ele mudou de visão, ou pelo menos à época não manifestou a sua verdadeira opinião sobre aquilo. O Diego, enquanto secretário de saúde, participou daquela obra que tem a ver com zoonose, saúde pública também. E o que você acha da opinião dele, ex-prefeito, que aquilo lá não teria sido, digamos assim, algo bem planejado? É muito específica a pergunta, mas é um tema que foi caro a nossa reportagem em alguns momentos, e eu queria saber a sua opinião hoje aqui ao vivo no programa. Aquela entrevista dele aqui foi um dos motivos, né? Inclusive naquela entrevista que no dia da eleição, né? Sim, no dia da eleição. Do Senhorinha falei sobre isso, né? Sim. Aquela entrevista dele, várias colocações que ele fez, né? Foi que me levaram a certas atitudes, né? Inclusive naquele pronunciamento na Câmara naquele dia e depois da entrevista para você, tá certo? Tá? Eu não sei por que ele mudou de ideia, as colocações que ele fez não condizem com a realidade, certo? Porque se ele sabia da obra, participou da obra, foi usado na campanha, tem vídeo gravado ele falando sobre a obra, tá certo? Que lá seria o Centro de Atenção aos Animais, tem fotos minha do capitão na obra, tem fotos minhas com um cachorrinho, inclusive, que ele fez parte da campanha do capitão, certo? Sim. Aquela foto com um cachorrinho foi usada na campanha do Diego, inclusive, tá certo? Tá? Então tinha conhecimento sobre a obra. Aí depois, quando ele veio aqui, né, e de forma inadvertida, né, disse que foi mal planejada, mal estudada, inadequada, local errado, porque lá não serve para isso, né, porque é local de eventos, né. Nada impede a clínica funcionar lá, mesmo com os eventos que existem lá, que são poucos dias por ano, tá certo? Inclusive a cobertura que está lá já foi, certo, termoacústica. Se o cachorro latir lá dentro, depois de feitas as paredes, não escuta lá fora, soltar um rojão lá fora não escutaria lá dentro, tá certo? Foi construído para isso, né? Certo. Tá? Foi feita a parte da estrutura, faltava implantar. O primeiro ano dele foi pandemia, tá certo, tinha que esperar, tá? E naquele mesmo dia ele usou como argumento aqui que a obra, que isso que eu não gostei, tá? Era uma obra faraônica, né? Foi aqui, né?
uma obra faraônica, porque custaria por ano para o município 3 milhões de reais para manter a clínica veterinária. Certo? 3 milhões de reais para manter por ano. Sendo que ele iria gastar com essa nova lei apenas 1,5 milhão por ano. Apenas 1,5 milhão por ano, com os cachorrinhos e os gatos, né? Certo? Aí que eu coloquei aquele dia, né? Como? 3 milhões por ano custaria essa clínica? Sendo que a UPA, com 2 médicos, 24 horas, enfermeiros, raio-x, laboratório, custava 500 mil por mês? Como se a clínica veterinária, aquele barracãozinho, ia custar 250 mil por mês, se ele fosse instalar? Se a UPA custava 500 mil por mês para atender 200 pessoas por dia, com 2 médicos, com raio-x, com laboratório, com enfermeiras, então ele estava mal informado, certo? Inclusive, conversando com ele, não, mas esse foi o custo que me foi passado pelo secretário. Você está errado, você não analisou. Como uma clínica veterinária ia gastar 250 mil por mês, aquele barracãozinho, para atender os animaizinhos abandonados de Santa Cruz. Agora, se pegar um animal de rua abandonado e colocar numa clínica, esse animal vai sofrer porque tem barulho de moto lá fora? Primeiro que é isolado, você faz isolação acústica, né? Certo? E segundo que vai estar bem atendido, medicado, curado, tá certo? Então, tudo bem, fala assim, olha, eu mudei de ideia, não quero mais essa ideia, vou fazer outro sistema, tudo bem. Mas dizer que era faraônico, custaria 3 milhões por ano, 3 milhões por ano, não se gasta 3 milhões por ano com a cultura e esporte junto, certo? Então, se foi essa informação que passaram a ele, é aquilo que eu falei lá para trás. Você tem que centralizar os conhecimentos e informação para corrigir o que estão sendo fazendo. Certo. Então foi uma informação errada passada a ele, em que ele assumiu como verdadeira, certo? Mas ele que foi secretário da Saúde sabe que não custa tudo isso. Prefeito, eu vou fazer minha última pergunta, o Dário vai fazer a última da entrevista e depois um tempo para considerações finais do senhor, ou tratar de algum assunto que o senhor acha pertinente. Ricardo Madalena, a gente acompanhou durante a última campanha uma aproximação nítida do Ricardo Madalena com o atual prefeito, o que convenhamos, seria até o normal, porque é o prefeito que está executando até os recursos que ele destina através do seu mandato como deputado. Mas houve ali, em alguns momentos de campanha, uma participação mais efetiva do Diego, conversas também que surgem aqui ou acolá, de que o senhor não teria se engajado tanto na campanha do Ricardo. E eu quero perguntar, primeiro, se procede, se houve algum distanciamento do seu primo, já que vocês também são parentes, além de aliados políticos, e se hoje o Madalena, ele segue um integrante desse grupo político, ou pode fazer parte de um futuro grupo se o Diego conseguir se consolidar? Ele está mais para que lado nessa história, na sua visão? Primeiro, vamos ver a campanha, né? Sim. Certo? O prefeito é realmente o Diego. Quem recebe as emendas, quem administra o dinheiro que o Ricardo arruma para Santa Cruz é o prefeito, né? Então quem tem que dar entrevista é o prefeito. Certo. Então, você pensou, o Ricardo está lá em São Paulo, arruma um posto de saúde para Santa Cruz. Ô, Tacílio, dá entrevista aí. Quem sou eu? Obviamente. Nada no isso, contexto. Sim. É o prefeito, certo? Quem tem que falar é o prefeito. Quem tem que dar é o prefeito, tá certo? O Ricardo reservou a última semana dele para Santa Cruz da campanha, vocês se lembram disso, né? Deixou a última campanha, última semana para a região, não para Santa Cruz, região, hein? Foi errado. Reservou a última semana para Santa Cruz, Ourinhos, Ipauçu, Chavantes, Espírito Santo, São Pedro, uma semana só, entendeu? E foi a semana que choveu. E foi a semana em que ele resolveu andar com o Cero Dantas junto com o Agostinho de Ipauçu. De Bauru, né? Certo? Que não é de Santa Cruz. Nunca fez nada por Santa Cruz até naquela época, né? Tá certo? E aí o prefeito foi junto. Certo? Eu estive até de manhã lá no gabinete do Ricardo. Tava o Ricardo, o Agostinho, certo? E combinando tal que ia encontrar o Diego lá na Rua do Comércio e tal para fazer a caminhada, certo?
E eu não fui, porque eu estava de plantão na Santa Casa. Certo? Essa história de médico é um pouco diferente, né? Me lembro um dia que tinha uma homenagem lá na Câmara, acho que era um projeto da Rosiane, né? E naquela, era de forma diferente, né? Era a última coisa do dia da pauta, era a parte dos homenagem. Da homenagem, né? E eu tô lá desde as 7, né? Aí 10 e tanto da noite, certo? Tá todo aquele povo lá que era convidado por ela. O telefone toca, Santa Casa me chama, eu fui embora. O que falaram? Não? Saiu antes da homenagem. Saiu que eu não queria participar da homenagem, certo? É isso que falaram, entendeu? Tanto é que nessa última que teve agora, né? Que foi o Dr. Jonas e todo aquele pessoal homenageado, né? Eu não fui, certo? Era segunda-feira, estou de plantão na Santa Casa à noite, pode me chamar, né? Você vai que eu vou lá, me chamam de novo. Falar que eu não quis ver a homenagem do Dr. Jonas, né? Certo? Então, existem esses detalhes. Pormenores da rotina do médico. Agora, se o prefeito organiza um caminhão para subir em cima e andar os bairros. Mas né? ficou uma coisa meio mal parada entre o senhor e o Madalena? Não, de forma alguma, né? O Madalena sabe muito bem, quando ele se elegeu pela primeira vez, com 40 e poucos mil votos, né? Certo? Quem era Ricardo em Santa Cruz? Para ter os quase 15 mil votos. Quem fez a campanha para o Ricardo em Santa Cruz quando ele teve 33% dos votos dele em Santa Cruz do Rio Pardo? Hã? Quem fez a campanha foi o doutor Otacílio. Quem fez todo o material foi o doutor Otacílio. Quem saiu à rua foi o doutor Otacílio. Tá certo? Tá? Agora, quem fez a segunda campanha? Eu como prefeito, com mesmo 14 mil votos. Foi o doutor Otacílio. Agora, se na terceira, certo? E ele teve metade dos votos, 6 ou 7 mil votos, certo? Não é culpa minha. É do Diego? Não é culpa de ninguém, certo? Por quê? Ele privilegiou, tratou muito bem Santa Cruz em termos de recursos, mas em termos de campanha eleitoral, ele não fez campanha aqui. Ele não fez campanha em Santa Cruz. Tá? O jornalzinho de campanha dele saiu nos últimos dias, certo? O espaço foi sendo ocupado por outras pessoas. Certo? Então, é natural. A minha última pergunta, doutor Otacílio, na verdade tem duas perguntas, mas eu vou mais na questão da... Partindo as duas eram políticas também, mas eu vou mais um pouquinho na questão do sentimento, da emoção aí, né? E vou deixar, que seria um pouco técnica, de lado também. O senhor acabou mostrando aí todo um sentimento também, mostrou alguns pontos difíceis aí, ou complicados, ou defeituosos da administração do Diego Singolani. Acabou elogiando a questão do esporte como sendo o destaque aí na questão do Diego Singolani nessa gestão. E a minha pergunta remete um pouco no início dessa entrevista, quando a palavra foi preparação. O senhor disse, eu preparei o Diego para ser o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele foi eleito, dando sequência nesse grupo. E agora aconteceu, ou pode acontecer, ou ruídos, ou fofocas, ou conversas de bastidores, esse racha de vocês, esse distanciamento de vocês, independentemente da colocação. Mas por tudo que aconteceu nesses últimos meses, digamos que assim, o doutor Otacílio, que preparou hoje o prefeito Diego Singolani, se arrependeu? Não, em hipótese alguma. Certo? O que eu não poderia é ser prefeito 8 anos e falar assim, agora você disputa entre vocês, seja quem quiser, não lançar candidato. Eu teria que lançar candidato. Certo? Eu acho que, no final, a administração vai acabar sendo, do ponto de vista geral, boa, não vai ser ruim, que não tem como ser ruim. Não tem como ser ruim, tá certo? Difícil é você pegar, certo? Uma costela sem carne e transformar num bom churrasco. Agora, transformar uma picanha com boa gordura num bom churrasco é fácil, né? E eu coloco dessa forma. A atual administração pegou uma picanha para fazer churrasco. Certo? Estragar é difícil. Certo? Eu, quando peguei uma costela ruim, de boi velho, tá? E transformei no bom churrasco. Essa é a grande diferença, tá certo? Tá? Não me arrependo, em hipótese alguma, tá? Porque entre os candidatos que lá existiam de oposição, eu tinha que lançar alguém, tá? Lançamos o Diego, tá? Existiam outros que poderiam ser candidatos, entendeu? Tá? Mas a opção foi por ele. Uma opção de quem? Minha, pessoal.
minha pessoal, porque teria que ser eu para fazer essa opção. Não seria um grupo. Porque se põe... Sabe uma coisa diferente, né? Você põe para o grupo político decidir. Vai decidir o quê? Politicamente. Vai fazer o quê? Lançar que... não, fulano tem chance de ganhar. Sim. E não, você não der... Eu participo do seguinte, minha ideia. Não é lançar quem tem chance de ganhar. É lançar quem tem possibilidade de fazer uma administração. Tá? E quando você junta um grupo político para lançar, certo? Vai lançar quem? Quem tem chance de ganhar. E não aquele que poderia fazer uma boa administração. Tá? Dentro do meu princípio de que o voto é consequência da boa administração, tá? Lancei. Com certeza, ele seguindo esses princípios, né? E fazendo certas pequenas correções, como eu falei, de assumir mais pessoalmente o controle das secretarias, certo? Mais administração, menos festa. Festa para o povo é uma coisa. Uma coisa é povo feliz, outra coisa é prefeito feliz. Não dá para ser os dois? Prefeito da cidade feliz, doutor Otacílio? É difícil. É difícil. Até porque já os dois também aí, né, Diego? É difícil, entendeu? É muito difícil você participar da felicidade junto. Você tem que ser feliz porque você está vendo o povo feliz. Não procurar sua própria felicidade. Poxa, mas o senhor falando assim me faz criar uma imagem na cabeça. A vida de um prefeito, de um político é algo muito amargurado. Tem que abrir mão da sua felicidade às vezes para... Você não entendeu. Ser feliz é Sim. ver o povo feliz. Sem dúvida. Entendeu? Tá? Não é ser feliz por princípio. Eu sou feliz. Certo. Ou mostrar que está feliz. Né? Entendi. Ou mostrar que está feliz e no fundo não está feliz. Ou mostrar que está feliz, mas no fundo não está feliz, doutor. Seria isso também? Não é isso não. Você entendeu? Você entendeu Claro. a colocação, né? Sim. Certo? Entendemos. Tá? Para mim importava organizar as festas e não ir à festa. Para mim me importava organizar o evento, não ir ao evento. Entendi. Para mim importava que aquilo estivesse sendo bem feito e não que eu estivesse lá para tirar fotografia. É difícil você arrumar fotografias minhas dos eventos. Quantas inaugurações eu fiz? Eu lembro que no dia final do mandato, né, Fernando, faz o levantamento de todas as obras que eu não inaugurei, que eu terminei, faz o orçamento das placas, né? Eram tantas placas, tanto dinheiro, você esquece isso aí, era brincadeira minha. Sim. Certo? Porque nós colocávamos placa onde era obrigatório pôr placa. Ou alguém estava sendo homenageado. A Câmara resolveu homenagear fulano, tem que pôr na placa. Tá certo? Não colocávamos placa e nem fazíamos inauguração. Tá certo? Esse era o princípio. Já está inaugurado? Está sendo usado. Né? Está sendo usado, está sendo inaugurado. Claro. Prefeito, ex-prefeito, né? Aqui nesse programa... Não, ex não, futuro. O senhor está colocando. É um hábito de quem participa, tornou uma tradição, sempre no final do jornal, sugerir uma música. E alguns políticos acabam usando, através das músicas, para uma direta, indireta, nesse sentido. O doutor Otacílio é nosso convidado hoje, certamente tem o direito de escolher uma música, caso achem interessante. O senhor teria uma música para escolher? Não faz o meu perfil. Sem música. Sem música. Então, minutos finais à sua disposição para considerações. Se quiser reforçar o recado do Feliz Natal e Ano Novo, né? Começamos a entrevista já invertendo, ou falar de outra coisa, fica à vontade, prefeito, já agradecendo, ex-prefeito, a sua participação hoje conosco. Só gostaria que a população entendesse, né? E os vereadores, né? Políticos, prefeito, vice-prefeito e todos aqueles que vão acabar ouvindo, né? Porque dentro dessa celeuma toda, né, muita gente vai ouvir depois. Muita gente está ouvindo e vai ouvir depois vai também. Ouvir depois, né? Exatamente. Certo? A sinceridade minha é essa mesmo, as pessoas sabem muito bem disso. É o jeitão. É o jeitão da madeira, tá certo? Tá? E isso é ser honesto. Que as pessoas, e principalmente o prefeito, não entendessem isso, né, como sendo críticas destrutivas. Né? Basicamente são orientações. Aquilo que não posso fazer pessoalmente, estou fazendo aqui através do rádio. Não estou criticando pessoalmente,
em relação à saúde, mas apenas dizendo que deve assumir pessoalmente a administração da saúde, com mais proximidade, ver o que realmente está lá acontecendo. Deve assumir também, pessoalmente, com mais afinco, toda a estrutura social do município, que também está com problemas. Assumir pessoalmente diversos setores, ver o que está acontecendo, analisar e recomeçar. Não é mudando a estrutura, não. Recomeçar o pensamento, a análise, não está bem. Temos 2 anos ainda para corrigir tudo isso aí, e tem tempo e dá tempo. Porque quando você tem dinheiro, tem recursos humanos, você interfere e você corrige os caminhos. O problema é quando você não tem dinheiro, não tem recurso humano, não tem gente preparada. Aí não dá tempo mesmo. Em relação à Câmara, por exemplo, vocês vejam que no passado ele tomou o caminho errado. Sim. Quando partiu para brigar com todos os vereadores. Depois ele acordou e recompôs e está tudo em paz novamente. Certo? Então ele pode fazer isso também em diversos setores. Em relação à Santa Casa, eu gostaria que ele nomeasse um interventor que pudesse frequentar a Santa Casa. Pode ser um secretário, mas que tenha pelo menos uma parte do dia, 4 horas por dia, para ficar dentro da Santa Casa, andar na Santa Casa, conhecer a Santa Casa, conversar com os funcionários, conversar com os médicos, profissionais, plantonistas, que fosse lá durante a noite, fosse lá aos domingos. Esse interventor está precisando para a Santa Casa, tá certo? Não é tirar a administração que lá está, não é isso, né? Certo? É formar pessoas com conhecimento de Santa Casa. Porque vai acabar a intervenção no meu mandato. E vai por quem? Quem vai assumir a Santa Casa para gerenciar, administrar? Hoje a Santa Casa caminha sem a prefeitura? Não. Financeiramente não. É impossível financeiramente, porque ela tem um passivo antigo, eram mais de 20 milhões na época, né? Certo? Que foi sendo pago. As dívidas emergenciais, que eram fornecedores, foram todas pagas no primeiro ano. Tá? Depois sobrou, todos esses parcelamentos foram reparcelados, e agora você sabe quanto você tem que pagar por mês. Porque dívida antiga não tem mais, se eu não me engano. Sim. Está tudo parcelado. A partir do momento que você sabe quanto tem que pagar de dívida por mês, você sabe quanto você gasta de médico, funcionário, tal, você tem que saber quanto você deve arrecadar e quanto tem que subsidiar. Né? Certo? Então, mas só tem que ter um interventor que participe da Santa Casa, que o prefeito, pessoalmente, não vai ter condições de fazer isso. E tem as outras secretarias para assumir, para tocar. E já não está tendo tempo. Né? Então, um interventor que lá participasse, certo? Para conhecer o funcionamento de uma Santa Casa e no futuro até ser um presidente, né? No futuro, certo? Seria de bom tom, certo? Acontece que os diretores antigos da Santa Casa participam, tem auditoria, o conselho, ninguém frequenta a Santa Casa para saber como é que está funcionando. O interventor atual, em que é o Fernando Rampazzo, tá? Foi meu secretário, excelente pessoa, faz um excelente trabalho na parte contábil, financeira da Santa Casa, mas não sabe como é que funciona a Santa Casa. Então não está sendo preparado. Vamos supor que a prefeitura resolva pagar todas as dívidas da Santa Casa. Vou pagar todas as dívidas, vou acabar com a intervenção. Vai entregar para quem? Em prazo de ano está fechada. Certo? Isso não teria que ser preparado pela prefeitura, o senhor acredita? Sim, está sob intervenção. Tá. Está sob intervenção. Eu pergunto por quê? É uma entidade privada, filantrópica. Sim, mas tá sob intervenção. Certo. Tá? Ela não está em intervenção total. Né? Sim. Tá? Por requisição dos equipamentos. Né? Tá? Então ela continua sendo privada, tendo sua contabilidade, sua diretoria, Exatamente. seu conselho fiscal, continua tendo tudo isso. Entendeu? Tá? Agora você não tem nem na prefeitura alguém que conheça como funciona a Santa Casa. Tem que ter isso. Tá? Para pelo menos no futuro ajudar quem for assumir. Tá? Certo. E também seria conveniente, né, certo? Entre esses diretores que hoje é obrigado a ter, né, que formasse uma diretoria já com alguém com espírito de assumir um dia a Santa Casa, né? E essa pessoa começar a participar diariamente das atividades da Santa Casa, para ver como é que funciona, como acontece, entendeu? Não basta, por exemplo,
chegasse, bom, vamos contratar um administrador hospitalar que vai vir lá de não sei onde. Se você não tiver ninguém de uma diretoria, de um conselho, que conheça como funciona a Santa Casa, essa pessoa vai chegar e vai mandar sozinha? Ninguém vai saber como é que funciona, como faz, né? Então, essa parte. A parte financeira é importante, mas a parte de preparar as pessoas também é importante, tá? É isso que eu gostaria que o prefeito fizesse, né? E visse assim com mais proximidade o trabalho de todos os secretários. Muito bem, conversamos com o doutor Otacílio, médico, ex-prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo. Já desejamos, portanto, um Feliz Natal e Ano Novo para o senhor e para a sua família. E até uma próxima entrevista. Não sei se breve ou vai demorar agora um pouco. O que o senhor acha em termos de entrevista? Você quer deixar agendada a próxima? Só o ano que vem, né? Só ano que vem, né? Só ano que vem. Tá longe o ano que vem, né? Não, as entrevistas, na realidade, não é entrevista, é um interrogatório, né? Certo? Inquérito aqui, né? É um interrogatório, ou inquérito, né? Sim. Tá certo? Mas, mais um recado aí ao prefeito Diego, né? Certo? Que colocar, quando ele pede que confie, né? Certo? Tanto confiei no prefeito, que eu coloquei como secretário, o lancei como candidato a prefeito, o apoiei durante todo o tempo que foi necessário, que ele pediu o conselho e orientação, estive Sim. ao seu lado, tá certo? E com certeza estou contando, né, que em agosto de 2024, né, estaremos juntos, né, e eu como candidato a prefeito. Conto com isso. Muito bem, obrigado pela entrevista, até a próxima. Doutor Otacílio, convidado desta quinta-feira aqui no Jornal Giro de Notícias. Meu povo, agora 2h04, vamos para um rápido intervalo, tem muito assunto ainda no programa de hoje. Após o intervalo, a gente traz um material exclusivo com mais detalhes sobre a ocorrência que movimentou toda a região nas últimas horas, caso de repercussão nacional, a invasão de uma escola estadual em Ipaussu. Um ex-aluno da instituição, um rapaz de 22 anos, atacou com golpes de faca uma professora, vice-diretora da instituição, um professor que foi feito como refém também por alguns minutos, acabou ferido. A vítima de maior gravidade, a professora Bia Belo, de Santa Cruz do Rio Pardo, estava trabalhando lá em Ipaussu naquele momento. Durante a noite de ontem, madrugada desta quinta-feira, nós atualizamos tudo o que aconteceu no Diário Cidadão e daqui a pouquinho um balanço para você, ouvinte do rádio, inclusive com a entrevista que o Dário Miguel produziu lá em Ourinhos, com uma das autoridades que acompanhou o caso. Ok? E claro, também a gente já tem aqui a atualização do estado de saúde da professora Bia. Estamos em contato com o hospital, com familiares e vamos trazer também o estado de saúde atualizado da professora Bia, a Santa Cruzense, que foi vítima deste ataque lá em Ipaussu. Ok? O intervalo é rapidinho, voltamos já já. Giro de Notícias. Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para a Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere